Fala nação, sejam bem-vindos aqui ao seu canal de cortes, notícias e informação do Flamengo, seu canal Fla Junto. Pedi para parar o carro aqui para a gente trocar uma ideia, trazer para vocês aí esse corte sobre o que está acontecendo, o que vem acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha, esse caso de racismo aí que abominável. Então vamos acompanhar esse corte aí. Inscreva no canal para dar essa força aí no crescimento do canal, tá bom? Deixa seu like, mas vamos pro vídeo aí porque o assunto é importante. De tema, porque é um tema muito sério, que está, felizmente, repercutindo no mundo inteiro. Felizmente, o Vini Júnior foi realmente pro confronto, cansou dessa história de ser ofendido e deixar para lá. Ontem aconteceu um absurdo, ele chegou a levar mata-leão, foi expulso. E o mata-leão dele, o Hugo Duro, não aconteceu nada. E o árbitro, amarelo com o VAR. E o picareta do árbitro, ele não colocou na súmula o que aconteceu, as ofensas ao Vini. Depois da repercussão mundial, ele fez um adendo na súmula. Ele mentiu no adendo. Aí no adendo ele falou, não, de fato uma pessoa. Sendo que ele foi xingado e o árbitro, esse árbitro, de Bustos Goicoechea, é tão vergonhoso que no primeiro momento, que rapidamente, né, do que dá para ser rápido, o Vini parte pela ponta esquerda aos 23 do segundo tempo, quando o zagueiro, comerente do Valência, chuta uma bola que vai ser jogada pela torcida em direção a ele entrando na área. Aí duas bolas, o jogo para, não sei o que lá, e aí começam as ofensas ao Vinícius Júnior, que a gente tá vendo aí, de mono, macaco. E aí ele fica assim, o árbitro, a primeira coisa que ele faz, quando ele começa a ouvir as ofensas e fica aquela confusão, os jogadores chegam como o Rudiger e como o Lucas Vasquez, o árbitro, algo que eu nunca vi na vida um árbitro fazer, ele começa a falar possivelmente com a sua equipe ou com o VAR, o árbitro tapando a boca. Gente, isso não existe, o árbitro tapar a boca. Existe o jogador algumas vezes, mas o árbitro tapar a boca eu nunca vi, não vai conversando com o VAR. Aí eu acho que ele já merecia a punição por isso. Por que você tá tapando a boca numa situação delicada como essa? Aí só rapidinho, aí o Vinícius chega ao torcedor, um dos tantos, aponta, aí o capitão Gaiá da equipe do Valência chega no Vinícius Júnior, meio afasta em vez de pedir silêncio. Lembrando que o Gaiá é o mesmo que, junto com o Javi Garcia, em 4 de abril de 2021, o time do Valência foi vítima de uma ação de racismo do jogador Carla do Cádiz contra o seu companheiro de Acabi. O time recebeu essas ofensas, o time inteiro do Valência saiu, como outros deviam fazer sempre, os dois times, mas só o Valência saiu contra o Cádiz aos 29 minutos, e os jogadores só voltaram quando o La Liga garantiu que eles não perderam os pontos. Ou, de novo, deploravelmente, La Liga forçou a equipe do Valência a voltar, de Acabi não. Mas voltando para o que aconteceu. Aí o árbitro falou com o Vinícius Júnior, depois o Vinícius Júnior falou com o Ancelotti falou, quer sair? Não, eu vou pro jogo, como corajosamente sempre faz o Vinícius Júnior. É dever dizer também que o Vinícius Júnior, um pouquinho antes dessa confusão, ele fez várias vezes esse sinal, porque o Valência está lutando contra o rebaixamento, que também não é o caso, tá? Mas evidentemente nada justifica o que aconteceu, e muito menos para seguir rapidamente o que aconteceu, ele recebeu um mata-leão depois do goleiraço da Georgia ter feito 2 grandes defesas, ele foi para cima do Vinícius Júnior, ele recebeu o mata-leão do Hugo Duro por segundos, e logo depois ele deixou o braço do jogador do Valência. Logo depois de receber o mata-leão, de ser enforcado. O Vinícius Júnior tinha que ser expulso? Sim. Agora, o cara que o enforcou, mais ainda, e ao mesmo tempo o árbitro podia apelar para a regra 18, para a regra da humanidade, do respeito, que falta várias vezes para um cara que, repito, teve um boneco enforcado numa ponte em Madrid e praticamente nada aconteceu, e La Liga tá nem aí, a não ser a Federação Espanhola, que o presidente Luís Rubiales se manifestou mais uma vez contra, também por questões políticas e pessoais contra o presidente da Liga, o Javier Tebas. Só nesse momento o Vinícius Júnior foi enforcado e foi expulso, o outro cara não foi nada. Então, assim, o Vinícius não deveria ter feito sinal para o rebaixamento, como fez depois de ser expulso para o estádio inteiro, ok. Mas, gente, quantas vezes ele sofre? Eu nunca vi alguém sofrer tanto com preconceito racial como Vinícius Júnior. Ah, mas ele provoca. Gente, é do jogo. Eu sei que algumas vezes não são legais, essa coisa mesmo não é legal de ficar fazendo rebaixamento, né? Enfim, mas, de novo, fez os 2 da segunda divisão para o Valência. Mas, de novo, gente, é impressionante como isso continua seguindo o jogo, e manifestações deploráveis do presidente da Liga, deploráveis da imprensa. O jornal Marca, na reportagem que coloca só isso, feio ato do Vinícius Júnior em relação ao torcedor. Não só o Olé, mal fala. O Olé aqui da Argentina, Olé da Argentina. Sim, da Argentina. A própria repórter que estava entrevistando o Ancelotti. Também. Não, ele falou, eu não quero falar de futebol. Dessa vez o Carlo Ancelotti foi mais firme do que havia sido. E tem outro jornal da Espanha também que fala, Ancelotti não minta e Vinícius Júnior não provoque. O resto Vinícius Júnior perguntaram para ele se ele não ia pedir desculpa, ele olhou para o repórter e falou, você é burro. Você é burro. Você é burro.
E foi embora. Você é burro. Ele pediu desculpa, ele foi ofendido. Ó, o Vinícius Júnior... O jornal AS é de Barcelona. É de Barcelona. Não, o Asa é de Madrid. O jornal de Barcelona também não falou nada, falou só Então, esse negócio, parte da imprensa da Espanha é deplorável também. O Vinícius Júnior, ele fez uma postagem e foi legal, porque aí ele realmente partiu para o confronto diretamente. Vamos mostrar essa postagem do Vinícius Júnior. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte, vou até o fim contra os racistas. É a frase que chama a atenção. Mesmo que longe daqui. Ele coloca... Vocês acreditam na possibilidade do Vini Júnior pensar isso aí, Mauro? César? Eu acho que está demorando até. E acho que o Real Madrid, se por acaso ele pedir para ser negociado, não deveria colocar obstáculos. Lógico, vai exigir uma multa rescisória, mas deveria ser flexível e ceder o jogador para o clube interessado de outro país, porque na Espanha, claramente, nada vai mudar. As coisas vão continuar como estão. É absurda também. O Ancelotti demorou muito também a se posicionar, mas ontem, antes tarde do que nunca, né? Ele se posicionou. Aliás, bizarra a postura da repórter que insistiu em falar do jogo. E ele falou: você quer falar de futebol? Sim, falar do jogo. Não quero falar do jogo. Quero falar o que aconteceu aqui. Eles agem como se nada tivesse acontecido. Eles tentam tratar como algo natural, normal. Eu acho até que o Vinícius fez pouco, fazer os dedos, deveria ter feito outros gestos, todos os gestos possíveis para aquele bando de cafajestes, cretinos, imundos, porcos, racistas. Fez pouco. Antes do jogo já estava cantando também, né, Mauro? Sim, pouco, também. Porque isso aí já encheu até a tampa e transbordou há muito tempo. Não foi um jogo, gente, está acontecendo direto. Acontece direto com ele. Nossa, e por que acontece com ele? Ele é um jogador, além de tudo aquilo que a gente sabe, né? É um cara que veio de uma origem muito pobre, do Brasil, aí ele vira um jogador importante, o mais importante do time, faz um gol de final de Liga dos Campeões, é um jogador de jogadas individuais, ou seja, é um cara que ele leva o time ao ataque, ele vence duelos com os marcadores muitas vezes, enfim. Então você vai desestabilizar quem? Ele. Existem outros jogadores negros no time do Real Madrid, mas ele é o alvo. Ah, mas ele provoca, ele dribla. Comemora o gol dançando? E como ele dança, por que não pode? Qual o problema? O Roger Milá dançava na Copa de 90 já, não é novidade nenhuma, ele não lançou essa moda. Vários jogadores bailam, né, como eles dizem. O Ronaldinho Gaúcho bailava. Comemorando o gol, isso aí há muitos anos, há décadas que é assim que isso acontece, então não foi ele que criou isso. E quando ele dança, ele não está debochando, é só uma maneira de comemorar um gol. Eles tentam colocar dessa maneira porque são racistas, são porcos imundos, sujos, todos esses que estão lá, não é toda a população, claro, da Espanha. Acho também que as pessoas... Os espanhóis, os habitantes da Espanha, que não compactuam com isso, também são muito, digamos, parcimoniosos com esses vizinhos, amigos e colegas que vivem ali na sociedade ao lado deles, porque não vejo reações. Os jogadores também, acho que as reações do Ramos são muito, muito tímidas. Ontem foi um pouco mais assintoso, porque ele foi na beira do campo, ele apontou para um dos cretinos, e aí houve uma mobilização. Foram jogadores negros só que foram. Exato, também. os outros não foram. Não foram. Foi só o Lucas Vázquez. Lucas Vázquez foi A maioria ficou ali olhando. Estava do lado, inclusive no final, quando o pessoal veio pra cima dele, quando ele fez o gesto, os jogadores de banco do Valência foram pra cima, quem defendeu o Vinícius Júnior foi o Lucas Vázquez. Parece que nós estamos falando do apartheid, um negócio absurdo. Sim. A expulsão é bizarra, porque ele leva o mata-leão, do que acontece depois é uma reação. Tudo que ele fez foi reação. E eu acho que num contexto desse, a gente tem que entender, gente. É muito fácil chegar e falar assim, não deveria fazer. Eu deveria fazer isso como, meu amigo? Como? Você está aturando... Outra coisa, quantas vezes esse menino foi alvo de racismo aqui no Brasil, da infância até ele virar um cara famoso? Quantas vezes? Quantas vezes? Alguém tem dúvida? Mesmo quando ele era jogador do Flamengo, será que ele nunca foi, ou antes até de ser jogador do Flamengo? Ele, a família dele, porque o racismo existe aqui no Brasil. Também, o apelido de Neguebinha, que aliás é um baita preconceito, um negócio absurdo que o próprio Negueba sofre, também veio no Brasil. Veio de gente que é comediante. Inclusive televisão. Aconteceu lá atrás, gracinhas que fizeram. Neguebinha que deram risada. Não tem nada a ver com isso, não merece isso aqui. Ontem até o Vampeta lembrou, né, o Olé. Ontem o Olé, no Twitter, foi na linha dos espanhóis, né, criticando o Vinícius. Eu até compartilhei criticando.
falei com 2 colegas que trabalham no jornal, questionando, um deles até me respondeu na hora, muito envergonhado, e mandei um e-mail para o diretor de redação do jornal. Falei, o que é isso aqui? Eles apagaram, ele me respondeu, hoje trocamos várias mensagens, e publicaram um editorial defendendo o Vinícius, eu falei para ele, vocês têm que mudar a postura aí na Argentina. Você poderia, sugerir, né? Quem sou eu para mandar, mas você poderia, como diretor de redação, levantar essa bandeira. Porque até hoje, capas dos anos 90 do Olé, com macacos brasileiros, são colocadas aqui na rede social. Ah, mas isso é antigo, sim, mas vocês têm que mudar essa imagem. Vocês aí na Argentina têm que mudar. Todo mundo precisa se mexer com relações. Não adianta só publicar um editorial. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Assim, eu acho que só criticar não adianta. O que eu fiz foi lá e escrevi para ele: olha, o que é isso aqui? Ele, não, logo depois apagaram. Quer dizer, é claro que ele mandou apagar. Um absurdo. Eu falei: esse cara que faz a rede social de vocês é um jornalista, porque ele não está nem analisando o contexto. Ele está colocando uma crítica ao Vinícius porque ele reagiu, ignorando tudo que aconteceu antes. O próprio cara do Valência também. Exato, também. Né? Absurdo. Quer dizer, as pessoas tratam como se ele tivesse gratuitamente tendo aquela reação. E não foi um jogo, gente. Está acontecendo há muito tempo. Eu repito, um rapaz como ele certamente já convive com esse tipo de ataque desde a infância. Porque isso acontece aqui no Brasil também, a gente sabe disso, não vamos tapar o sol com a peneira, acontece no mundo inteiro. Racistas existem no mundo inteiro, tem que ser combatidos de forma implacável. Implacável. E esse menino já vem sofrendo com isso há muito tempo, com toda certeza. E quando ele chega ao sucesso que ele chegou, ele está num país onde as pessoas o receberam, a torcida do Real Madrid gosta dele, ele vira o alvo, não é alvo preferencial, ele é alvo único, porque ninguém... tem vários jogadores pretos no futebol espanhol e nenhum é atacado como ele, nenhum jogador. Por que será? Quer dizer, elegeram ele. O Basco preto, né? Exato. O Basco, exato. Né? Exato. Os 2 irmãos, né? E o que acontece? O que vai acontecer? Nada. Agora, o presidente da Liga, pesquisem o perfil dele, coloquei na minha rede social lá no Twitter, e veja de quem se trata. Veja quais são as suas bandeiras, o que ele defende para a vida. Né? Aí você vai entender por que ele não faz nada e por que ele combate Quando ele faz mal. Nós só vamos para o intervalo na rádio e a gente vai continuar com esse tema no canal do YouTube. Sigam com a gente, com 44 mil pessoas nesse momento. Intervalo na rádio. Mauro, quem é Tebas? Então fala pra gente quem é o Javier Tebas, que é claro, eu quero colocar o tema para todos, inclusive a postagem dele. Ele é presidente da Liga, né? Rapidamente ele respondeu ao Vinícius, e até eu postei no meu Twitter ontem uma matéria do jornal Independent de 2019 que trata do perfil dele. Ele é ligado a um partido político e ele defende várias causas, digamos assim, que são antagônicas daquelas defendidas por quem é antirracista. Acho que assim dá para resumir bem. Algumas coisas bem abjetas, sabe? Ele defende tudo de ruim. Pelo menos é o que o partido ao qual do qual ele faz parte defende, está lá, o perfil dele está lá. Quer dizer, esse cara não vai fazer nada, gente. Esse cara não vai fazer nada. Para ele, isso aí é normal. Está muito claro isso. Ontem ele perdeu a oportunidade de, mesmo indo contra as suas convicções, né? Não são nem políticas, convicções de vida. Conta que ele estava... Pois até pelo cargo que ocupa, eu preciso fazer alguma coisa, né? A postagem dele foi a seguinte, vamos colocar aí. Já aqueles que deveriam explicar para você, falando para o Vinícius Júnior, o que é e o que pode fazer a Liga em casos de racismo, tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma das 2 datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar a Liga, é preciso que você se informe bem, Vini Júnior. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito aqui juntos. O Vini Júnior, ao ver a publicação, postou na hora, em cima. Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Ô, Flávio. Vamos, Nilson. Esse é um idiota igual os idiotas que fizeram ontem com o Vinícius. Isso é antigo, na Espanha. Com o Daniel Alves jogaram a banana em cima dele, ele pegou a banana e comeu. Vocês lembram disso? Então isso é antigo. Com o Eto'o, teve o caso do Eto'o lá na Espanha. É antigo. E isso é antigo na Europa, sabe? Na Espanha, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra e no Brasil também nós temos o racismo presente e de maneira intensa. O preconceito e o racismo, o preconceito contra o gordo, contra o careca, contra o magro demais, contra tudo.
contra o velho, contra tudo. Nós temos isso, está espalhado no planeta. Só que na Europa a punibilidade não existe. Então tem aí agora um grande momento para que a justiça espanhola... Você espera alguma coisa? Você viu a declaração do presidente da FIFA, o Infantino? Não vai mudar nada. Ah, não, pela regra da FIFA teria que sair de campo, perderia os 3 pontos, não sei o que, você viu? Estamos de volta para a rádio também, Deus. Então, eu não espero nada de dirigente nenhum. Nem do órgão máximo que é a FIFA, de La Liga, de Liga Inglesa, de Liga Italiana, não espero nada. O que tem que se cobrar agora, e existe um grande momento, uma grande abertura para ser feita a cobrança, é da Justiça Espanhola, por exemplo, que é o caso específico. A Justiça Espanhola, em outubro do ano passado, se eu não me engano, ela teve a mudança da legislação em relação a assédio na Espanha. Porque existia uma impunibilidade do assédio na Espanha. O Daniel Alves está pagando por isso. Porque ele pegou a lei nova na Espanha. Ele pegou a lei nova e está em cana. Ele pegou a lei nova e está em cana, o Daniel Alves. Se ele tivesse na lei antiga, pode ter certeza que ele estaria soltinho da Silva. Está em cana o Daniel Alves em razão disso. Então, por que não se muda a legislação na Espanha a partir de agora? Amigo, é o seguinte, você vai fazer esse tipo de ato, você vai responder e vai preso. Aqui no Brasil nós tivemos essa vantagem que agora tem uma inibição. Claro que o racismo existe, mas tem uma inibição para explicitar-se o racismo, né? Aqui no Brasil, né? Em razão da lei. Foi criada uma lei que o cara pode ir preso e responder em cadeia. É assim que tem que ser feito. Não tem outra alternativa. Esperar que haja, que dirigente esportivo haja, nossa, isso é esperar que não aconteça nada. Quantas Copas do Mundo nós tivemos? Entra lá o cara com a faixinha, não racismo, ou então teve uma Copa que o cara lia, né? Lia, né? Uma coisa antes, lembra? Eu não lembro qual foi. Os capitães liam. Fábio, não sei se chegou aí pra você do Frank aqui, olha só isso aqui. Não cortando, que é interessante. É lógico. Boa tarde, Vampeta. Não sei se vocês sabem aí, o escândalo que se fala hoje na Espanha é porque a imagem do jogador do Valência dando a gravata no Vinícius Júnior, o VAR não chama. Então, foi o que eu falei aqui. Não, ele tá falando aqui, não. Sim, não, tá cortou essa isso. imagem. Cortou. O Hugo Duro. É impressionante. O VAR não vê e não vai nada. Isso você falou. E quem tava xingando o Vinícius Júnior antes de começar o jogo são os ultras. Antes do jogo. Antes do jogo tá também. Os ultras que são proibidos de entrar no estádio do Valência. Não deviam estar no estádio, estavam... Não, mas do lado de fora. Lá de fora. E assim, por exemplo, o que muita gente está falando... Mauro, só para complementar. Claro, por favor. É o seguinte, eu acho que não existe outra alternativa. Ou se muda a legislação em vários países europeus. O Júlio César, eu tenho amizade com ele até hoje, o nosso zagueirão, você lembra bem da Copa com certeza, de 86. O Júlio, uma vez eu estava fazendo uma entrevista com ele, ele me disse o seguinte, Nilson, eu fui a uma boate na Alemanha e eu não pude entrar. Eu estou dizendo do Júlio César que isso é de 86, é coisa... Campeão europeu, né? Eu não pude entrar, porque o porteiro da boate falou para mim, você não entra aqui, porque aqui essa boate é só para branco. Isso é o puro caso do racismo. Você impedir alguém de uma outra etnia, de cor, de etnia diferente, de pertencer a um elevador, a uma boate. Isso é o puro caso do racismo. Então, ou se muda essa legislação na Europa, porque ela é branda na Europa. Então, os caras não temem, entendeu? Esses torcedores... Quem foi preso ontem lá? Ninguém. E não será. Esportivamente eles não faz nada. Eles não temem, porque não existe uma legislação dentro de países europeus que puna severamente. Então é a chance de novo, esperar do futebol, esperar de órgãos do futebol, isso aí não vai mudar nunca. Mas, de novo, tem que mudar como foi, mas é pouco ainda aquilo que aconteceu no Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, quando o quarto árbitro foi preconceituoso em relação ao jogador da equipe turca e as duas equipes saíram. Não é isso, porque o que eu acho absurdo também é o árbitro, o próprio Ancelotti falar, não, Vinícius Júnior sai. Não tem que sair. Ou sai ele e sai todo mundo do Real Madrid, os colegas de equipe e de profissão e de humanidade, que saiam todos. Aí você pode tentar começar alguma coisa. Só em relação também a alguma coisa, o próprio zagueiro brasileiro, Gabriel Paulista, postou em relação a isso, porque realmente, esportivamente, a gente está vendo algumas das imagens, esportivamente, é exatamente o Vinícius Júnior identificando um dos torcedores, que não eram poucos, que estava vaiando, aí você vai ver o Militão chegando, o Lucas Vasquez e depois o Rudiger também, e alguns jogadores Vanessa. Só em relação logo depois, tipo 2 minutos depois, quando o sistema de som do estádio anuncia aquilo que é protocolo da FIFA,
para que se continuar essas manifestações, os insultos preconceituosos e racistas, o jogo iria parar. Na hora que o locutor começa a falar, o estádio inteiro vaia. E começam a gritar algo que parece tanto mono, como chamaram os insultos macaco, ou algo que também provavelmente possa ter sido gritado pela maioria do estádio, que é tonto. Tonto, que é tonto, né? Basicamente assim, tem uma pequena nuance entre o português e o espanhol, mas enfim. Mas que seja, de novo, quase que o estádio inteiro vaiando, porque estava se tentando coibir os insultos raciais e os insultos preconceituosos. Então, é muito complicada a questão. Claro que a saída dos jogadores de campo é uma atitude forte, mas ainda assim, como destacou o Nilson e como a gente pode destacar, é muito pouco. Mas é importante que ontem nós tivemos, a gente já vai mostrar depois que vamos falar, começou com a entrevista do Ancelotti, a postagem do Vini Júnior, depois vem Mbappé, Neymar, Rio Ferdinand, aí você começa a ter, uma mobilização mundial. Em cima disso que eu ia falar, assim, né? Você pega ali, né? Logo de cara foi o Mbappé, né? Ronaldo Fenômeno, alguns, né? A gente fazendo ontem o canelado aqui. Agora, assim, você pega. Eu tava aí, quando eu cheguei em casa, fiquei refletindo. Aí o goleiro lá, o Courtois também, né? Falou que o Vinícius. Sim, foi um dos que mais apareceram ali. Então é o seguinte, se eu tava olhando assim, o plantel do Real Madrid, você pega o Courtois, que ele joga com jogadores negros lá, Lukaku. Tem vários jogadores negros na seleção da Bélgica. O seu próprio país, né? É considerado que já fez um genocídio lá, historicamente, lá atrás, né? No Congo. No Congo, o rei Leopoldo. Aí você pega o Luka Modric, que vem também de sofrimento, de guerra. De guerra, sem dúvida. Você tem o Toni Kroos, que a gente sabe, né? O país que ele nasceu, a Alemanha. E jogadores importantes que já era para se manifestar. O próprio Ancelotti mesmo deixou a chegar a esse ponto, né, Moto? Sim, deixa. Né? O Roberto Carlos se manifestou hoje também nas redes sociais. Os caras já podiam... Por exemplo, você tem jogadores franceses, que a gente sabe ali, né? Que são colônias, vários jogadores... O Diacabi, que eu falei, é um jogador francês, no caso do ano passado. Você tem o Mendy, você tem o Benzema, você tem o Roberto Carlos agora, e aí, querido Flávio, amigo, se manifestou também. E aí, Flávio, fora isso que o Modo falou assim, que o Vinícius Júnior já sofreu aqui, eu e você tivemos oportunidade, tudo bem, foi um erro lá do menino, que saiu lá da favela, de nós termos ajudado aquele gato lá da Copa São Paulo. Ele contou como ele sofria também dentro da favela, por isso que um erro não justifica o outro. Ou ele falsificava a identidade, ou ele tinha que participar de quadrilha de mas ele começou a contar a vida dele, né? E o próprio Vinícius Júnior, dentro do próprio Real Madrid, ele já tinha sofrido isso. Quando o Zidane, ele é contratado, o Zidane... Como é que seja assim, a parte tática? Eu quero que ele vá lá pro... Como é que fala? O Cacilha, né? Não, Castilha. Castilha. Real Madrid B. Aí a gente vê o Benzema falando com o Mendy. O Benzema falando, não toca a bola. Mais ou menos, lembra que... Sim, uns 2 anos atrás. Ele também já sofreu dentro do próprio clube, né? Sim. Né? E ele olhando com os jogadores que jogam, eu achei que muito tarde os caras se manifestou. O Real Madrid parece que está acionando lá o Ministério Público. Mas não a lei contra o racismo. A gente tem informação aqui lá do Frank, realmente o Código Penal não tem lei para o racismo. O filho dele é formado em Direito, está fazendo um concurso para juiz. Não tem lei específica no Código Penal. Tem lei contra o ódio, injúria, ameaças, mas não para racismo. Mas aí é caso de ódio, é para enquadrar em caso de ódio. Exatamente. Dá para enquadrar, se quiser enquadrar, você enquadra. É só querer, só querer enquadrar em caso de ódio. Se quiser enquadrar, você enquadra. Isso é claro, é caso de ódio. Os torcedores, assim, tem fotos que mostram, né, assim... A expressão de alguns torcedores do Valência, né? O que está escrito na cara de cada um deles ali é ódio profundo, né? Claro. As pessoas odeiam o cara, assim, porque é difícil até de entender, mas... Olha, a gente até sabe por quê, né? É difícil entender, mas sabe por quê. Só rapidinho em relação àquele fato que eu citei de abril de 2021, no jogo Cádiz e Valência, a época a nota oficial do Valência. Para resumir, né? O que aconteceu hoje? O jogador francês do Valência foi insultado por um companheiro do Cádiz, o time inteiro se retirou corretamente aos 29 minutos e depois voltou, segundo os atletas, porque foram instados pela arbitragem a voltar, senão eles perderam os 3 pontos do jogo, que tinha 29 minutos, e outras punições a mais em termos de tabela. Aí o que respondeu, o que publicou oficialmente o próprio Valência em abril do ano passado, num caso também deplorável de racismo. O que aconteceu hoje não deveria voltar a acontecer nunca mais no futebol. O Valência é contra o racismo e manifesta o seu total apoio a Diacabi. Hoje é um dia triste para o nosso esporte. O que perdemos hoje não foi uma partida. Hoje se perdeu o respeito e o espírito do futebol e do esporte. Eu não estou aqui
querendo denunciar o Valência, os seus diretores, que acredito que sejam os mesmos de abril de 21 para cá. Mas eu acho que essa mesma nota, o Valência, poderia falar em relação aos seus torcedores. Claro. Não ao time que bravamente lutou, mereceu ganhar e realmente, como disse o Ancelotti, não tem que falar do jogo, que o Valência mereceu ganhar, ponto. Mas é de novo falar, reiterar, nós, Valência, nosso atleta de Acabi foi vítima desse ato de racismo de um companheiro, não importa se é um companheiro de time, se é da torcida e tal, e também se posicionar fortemente. Pelo jeito lá é como aqui, quando você se sente prejudicado, você denuncia. Quando você não se sente prejudicado, tá tudo bem. Então é isso, meus amigos, minhas amigas rubro-negras. É complicado demais o que esse menino, né, tá vivendo na Espanha, 23 anos, passando por tudo isso e tendo que ficar calado por muito tempo, e agora ele vem às redes sociais, ele bate de frente com a La Liga, e vamos ver aí quais serão as medidas adotadas. E a gente também espera aqui que a FIFA, né, tome as atitudes cabíveis, que a CBF também se mobilize. O futebol brasileiro também tem que mudar, o futebol sul-americano também é muito preconceituoso, muito racista. Nós temos isso impregnado em nossos estádios, não adianta só olhar para fora, porque aqui também acontece. Então vamos cada um de nós como sociedade fazer a nossa parte, lutar para que esse mal seja erradicado totalmente, não só de dentro dos estádios, mas também da nossa vida como um todo. O racismo, de qualquer forma, a xenofobia, o racismo, eles não podem persistir, não podem coexistir na nossa sociedade, tá bom? Então esse aqui é um vídeo que eu tento trazer também o meu apoio ao Vinícius Júnior, que ele consiga superar isso e que ele seja um marco, um divisor de águas, para que esse assunto seja pelo menos tratado com o devido respeito que tem que ser tratado por todas as autoridades e por todas as pessoas no mundo, tá bom? Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.